não cesse, não pare de glorificar o nome de Jesus, porque Ele está aqui. Ele está presente neste lugar. Ele está no meio de nós para falar o nosso coração. Deus me deu uma mensagem para ser entregue à igreja, a qual está intitulada de As Credenciais de um Profeta. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, ao capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo de número 4. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo de número 4. Todos já localizaram a palavra de Deus? Então iremos ler. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Irmãos, continuem com a Bíblia aberta, feche os olhos. Pai, damos-te graças pela tua palavra, Pai, porque se não fosse a palavra do Senhor, nós não estaríamos aqui. É a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos consola, que refrigera a nossa alma. A tua palavra é o bálsamo que cura as nossas feridas, Senhor. É por causa da tua palavra que nós estamos aqui. Então, Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir o que da tua parte vier, Senhor. Nós não queremos ouvir aquilo que o nosso coração humano e pecador deseja, mas nós queremos ouvir a vontade de Deus para a nossa vida nesta noite. Nós queremos ser conduzidos, Pai. Nós queremos ampliar a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca de Ti. Então nos ajuda nesta noite e fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, podem se assentar? Em nome de Jesus. Profeta vem de uma palavra hebraica, Nabi, que basicamente significa porta-voz. O profeta é aquele que carrega uma mensagem que não é dele, que é de um superior. O compromisso do profeta não é com quem ouvirá, mas com aquele que o mandou falar. O primeiro homem da Bíblia
a ser chamado de profeta foi o pai Abraão, o nosso pai Abraão. Em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 7, Deus se refere a Abraão, pela primeira vez na Bíblia, o chamando de profeta. Aqui nós percebemos que profeta não é simplesmente um porta-voz, mas um profeta é um representante fiel dos propósitos de Deus na terra. Sempre quando Deus se propõe a fazer algo, Ele levanta um profeta como representante fiel daquele desígnio, para aquele lugar e para aquele tempo. O profeta não é alguém que fala palavras aleatórias, ou alguém que não tem um compromisso, que diz: eu estou falando aqui, mas eu nem sei o porquê eu estou falando. Não. O profeta, ele tem a certeza da sua vocação. O profeta, ele tem certeza do seu chamado. O profeta, ele tem certeza do desígnio de Deus, e por isso ele trabalha por aquilo. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que a misericórdia de Deus repouse sobre a sua vida. Que Deus te liberte, que Deus venha sarar as feridas do teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha guardar a tua vida, que Deus venha guardar a tua alma, para que você contemple o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, que todo espírito maligno venha sair da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tome lugar na tua vida o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar lá e ouça a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Há muitas pessoas que dizem que o ministério profético cessou no Antigo Testamento, mas é claro que isso é um grande erro. Preste atenção em mim, deixe que as irmãs ajeitam lá. O ministério profético, ele não cessa no Antigo Testamento. A palavra de Deus vai nos dizer através do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja dos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo, ele cita os 5 ministérios existentes na igreja, e o ministério profético está lá. O apóstolo Paulo cita o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestres. É claro que quando nós comparamos o ministério profético do Novo Testamento com o do Antigo Testamento, as coisas sofrem uma grande mudança, porque a perspectiva ela muda, a atuação do Espírito Santo é aperfeiçoada. E eu posso dizer com toda sinceridade, por experiência própria, ainda existem profetas de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda existem homens e mulheres de Deus em nosso meio, que nos trazem ao coração os desígnios de Deus ao nosso encontro. Ainda existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo de Deus, que nos revelam a palavra de Deus, que nos transmitem as promessas de Deus para a nossa vida, que envia uma mensagem de consolação para o nosso coração, que nos transmite uma palavra de repreensão quando necessário, uma mensagem de encorajamento quando necessário. Ainda existem homens e mulheres de Deus. Porém, existem também no meio da igreja do Senhor Jesus falsos profetas. Infelizmente, esse grupo de falsos profetas existem em abundância no meio do povo de Deus. É uma praga, é uma peste no meio da igreja do Senhor, os falsos profetas. E muitos ingenuamente
por não terem o conhecimento adequado da palavra de Deus e não terem o discernimento do Espírito Santo, eles não conseguem identificar e distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta de Deus. Mas tanto o falso profeta quanto o verdadeiro profeta de Deus, eles trazem, presta atenção em mim, eles trazem consigo as suas credenciais, eles trazem consigo a sua identificação, aonde eles nos mostram se eles realmente vêm de Deus ou se eles vêm da parte de Satanás. No capítulo 18 do segundo livro das Crônicas, a Bíblia vai nos falar de dois reis. Rei de Judá, chamado Josafá. Rei de Israel, chamado Acabe. A Bíblia diz que o rei Josafá, ele se aliou indevidamente, imprudentemente, com o rei perverso, pagão, idólatra, rei de Israel, Acabe. A Bíblia diz que em um momento o rei Josafá, ele vai fazer uma visita no reino de Acabe em Israel. Chegando lá, a Bíblia diz que Acabe persuadiu o rei de Judá, Josafá, a entrar em uma empreitada militar com ele. O rei Acabe, ele chega até o rei Josafá e lhe propõe: você irá à peleja comigo? Porque eles tinham feito uma aliança. Não era apenas uma aliança política, também era uma aliança militar. Mas o rei Josafá era um rei que o seu coração estava inclinado à vontade de Deus. Ele comete um grande deslize, irmão. Ele comete um grande vacilo ao se aliar com Acabe, sim. Mas o coração dele ainda está inclinado a conhecer a vontade de Deus. Então o rei Josafá, ele diz: Acabe, eu vou com você, eu vou. Mas antes, eu quero ouvir o que os profetas dizem. Porque os povos de antigamente se preocupavam muito com os oráculos de seus deuses. Eles não saíam à peleja sem antes receber um oráculo dos deuses que eram adorados. A palavra de Deus diz que Acabe, ele convocou 400 profetas. E esses profetas, esse agrupamento de profetas, a Bíblia nos diz que profetizavam diante de Acabe, dizendo: sobe, vocês dois podem ir à peleja. Sobe, porque Deus está dando vitória a vocês. Quando meditando nesta palavra, eu cheguei neste trecho, eu fiquei assustado com a imprudência e a irresponsabilidade daqueles 400 profetas, porque eles não tinham recebido a mensagem de Deus. Eles não estavam falando algo da parte de Deus. Agora pense como alguém diz para dois reis com seus respectivos exércitos se dirigirem à peleja. Aqueles profetas não pensaram na morte daqueles homens, daqueles guerreiros. Eles não pensaram na destruição que a palavra deles poderiam causar no meio daquele exército. A credencial, a identificação de um falso profeta é a sua irresponsabilidade. O falso profeta, ele não tem compromisso com a responsabilidade nem com a prudência.
Ele não está nem aí com a vida das pessoas. Ele não está nem aí com casamentos, com a estrutura familiar. Eles profetizam perversamente, descaradamente, sem se preocupar com as consequências dos seus atos. Quantas famílias já foram destruídas, irmãos, pelas falsas profecias? Quantos casamentos já foram arruinados pelas falsas profecias? Quantas pessoas já desceram ao abismo da perdição, do engano, da iniquidade por causa da atuação dos falsos profetas? Porque eles não estão nem aí. O falso profeta, quando ele olha para você, ele não enxerga um ser humano necessitado do amor e da misericórdia de Deus. Ele enxerga uma forma de fazer negócio e de se autopromover. Ele não está nem aí com você. Se um falso profeta chegar diante de você, ele não está nem aí com as consequências. Se você vai se autodestruir, se você vai resvalar o seu pé, se você vai afundar, ele não está nem aí com você. O que ele quer é se autopromover. O que ele quer colocar em prioridade são suas ambições financeiras, materiais. Ele não está nem aí. O falso profeta, ele é tão perigoso. Olhe para mim, irmão, por favor, olhe para mim. Ele é tão perigoso que ele causa a destruição de uma nação inteira. O falso profeta, ele tem o poder de destruir não só um pequeno grupo social, mas ele tem o poder de destruir uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro. O falso profeta, ele é nocivo. O falso profeta, eles são as garras de Satanás, eles são os braços do diabo. Eles são perigosos. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, no capítulo 2, no versículo 14. Lamentações. Lamentações, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Jeremias, ele escreve essas lamentações quando o templo em Jerusalém é destruído e Nabucodonosor leva todo o povo de Judá cativo para a Babilônia. Os falsos profetas foram responsáveis pela destruição da nação, porque eles falavam visões que não eram de Deus, profetizavam da sua própria carne, da sua própria mente, do seu próprio entendimento, mas não profetizavam aquilo que vinha da parte do nosso Deus, e levaram o povo de Judá à destruição. Não brinque com o falso profeta, porque ele é nocivo, ele é de alta periculosidade. E muitos falsos profetas têm saído por aí. E olhe só, está no texto que nós lemos de Lamentações, outra credencial: ele não confronta o pecado. Você nunca vai ver um falso profeta confrontar o pecador, não, você não vai ver.
Você vai ver o falso profeta massagear. Ele só tem palavra de coragem, ele só tem palavra de motivação, mas nunca de repreensão. Ele não repreende o perverso, ele não repreende o corrupto, ele não repreende o adúltero, ele não repreende o mentiroso, o ladrão. Não. Ele massageia, ele motiva, ele encoraja, ele fala palavras doces, ele vai fortalecendo o erro das pessoas. Na nossa nação está se levantando um agrupamento de falsos profetas que está levando a nação brasileira à ruína. Está levando a nação brasileira ao precipício moral e espiritual. Porque falam coisas que não vêm da parte de Deus. Estão encorajando o mentiroso a continuar na mentira, o adúltero a continuar no adultério, o ladrão a continuar no furto, no roubo e no assalto, incentivando a corrupção, incentivando a mentira, a hipocrisia. E é por isso que a nação está caminhando para um precipício de um terror de grandes magnitudes. E assustadoramente esses falsos profetas, eles foram gerados nesses últimos 6 anos aqui no Brasil. Esses falsos profetas que não repreendem o pecado, não repreendem a corrupção, não repreendem o declínio espiritual do povo, não. O compromisso deles não é com Deus, o compromisso deles é com eles mesmos e com seus negócios, seus próprios propósitos. Aonde estão esses falsos profetas? Eles estão espalhados pelas igrejas, estão espalhados pelas congregações, transvestidos de homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz: até o diabo se passa por anjo de luz, recebendo dinheiro de políticos, de empresários, para profetizar aquilo que lhes agrada. Falsos profetas. Aonde estão esses falsos profetas que profetizaram que haveria paz, tranquilidade e prosperidade na nossa nação? Janeiro nem terminou, está uma tremenda balbúrdia na nação brasileira. Empresas fechando as portas, milhares de funcionários sendo demitidos, imposto sobre o salário mínimo dos pobres. Porque os falsos profetas, eles se transfiguram. Eles dizem: é de Deus. Deus não tem aliança com Satanás. Aonde o líder da nação, ao tomar a posse, ao entrar no seu gabinete, entra cantando hinos a Xangô. Deus não tem aliança com Xangô. Deus tem aliança com seus filhos. Deus tem aliança com seu povo. Deus não põe uma nação nas mãos de Satanás. Deus não põe no trono aquele que lhe desagrada. Deus não tem aliança com as trevas. Aonde estão esses falsos profetas? Escute o que eu vou dizer para vocês. Escute o que eu vou dizer para vocês. Se nestes anos seguintes, está gravado, se nesses anos seguintes haver paz, segurança, tranquilidade, prosperidade, equidade, justiça na nação brasileira, eu rasgo a Bíblia e eu digo: não existe mais profetas da parte de Deus.
porque os falsos profetas não irão prevalecer diante da igreja de Jesus. Eles vão ser envergonhados. A palavra de Deus diz: e outra vez vereis a diferença entre quem me serve e aquele que não me serve. O povo verá a diferença de um verdadeiro profeta para um falso profeta. Eles verão a diferença desses profetas irresponsáveis, desses profetas cara de pau, profetas que receberam durante esses anos dinheiro de vereadores, dinheiro de deputados, para profetizar aquilo que não vem de Deus, para fazer o pobre ser oprimido, para fazer a fome superabundar no Brasil, para causar divisão na igreja de Deus, para causar difamação aos líderes, aos pastores. A Bíblia diz, meu irmão, que nós não devemos criticar os pastores sem 2 ou 3 testemunhas. Nós não devemos falar do anjo da igreja de Deus, que são os pastores. Mas esses falsos profetas, eles causaram isso. E está gravado. E está gravado aqui o que eu estou dizendo. Porque eles todos serão envergonhados, porque Deus mostrará qual a palavra que esteve na boca deles. Palavra de engano, palavra de mentira. O profeta de Deus, ele não tem partido. O profeta de Deus, ele não tem filiação partidária. Ele não tem político de estimação. O profeta de Deus, ele não diz: eu sou da esquerda, eu sou da direita. Ele é profeta de Deus. O profeta de Deus, ele não profetiza por afinidade. Ele não profetiza por recompensa. Irmão, quem é profeta, ele profetiza a palavra de repreensão até contra aquele que lhe ajudou 1000 vezes, porque o compromisso dele é com Deus. Ele não profetiza em uma moeda de troca. Me fez bem, eu vou profetizar a favor. O profeta de Deus não tem isso. Josafá ouviu o que os falsos profetas estavam falando. Josafá falou: Acabe, tem mais algum profeta do Senhor? Porque ele percebeu: esses profetas aí tá legal não. E Acabe falou: tem um profeta sim. Tem quantos profetas que Acabe falou? Tem um. Porque você vai achar um monte. Você vai achar um monte de falsos profetas. Verdadeiros profetas são raridades, são joias. São joias. Acabe falou: é Micaías, filho de Imlá. Mas eu o odeio. Por que odeia? Porque ele fala ao contrário daquilo que eu desejo. Ele não profetiza segundo os meus achismos. Ele não profetiza segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu gosto. Ele profetiza aquilo que vem de Deus. E por isso eu odeio ele. Ele não tem um compromisso comigo, ele tem um compromisso com aquele que o enviou. Por isso eu odeio ele. Se o falso profeta, ele é autodestrutivo, o verdadeiro profeta de Deus traz bênção, traz livramento, traz salvação para aqueles que recebem a sua palavra. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, na última parte do versículo, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus. Tem que crer em Deus. Terminou aqui? Não. E estareis seguros. Calma. Crede nos seus profetas e prosperarei. Nunca vi um povo prosperar, nunca vi ninguém prosperar sem ouvir os profetas de Deus. Irmão, profeta verdadeiro é um imã de bênçãos. Quando você recebe o profeta verdadeiro e você recebe a palavra que da parte de Deus veio por intermédio dele, você está recebendo bênção, prosperidade, cura, salvação na tua vida. E esses profetas, meu irmão, os profetas verdadeiros, eles têm este poder, esta capacidade de trazer uma paz para toda a nação.
Eles têm essa capacidade. A Bíblia diz: crê em Deus, estareis seguros, estareis salvos. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu creio em Deus, mas eu tenho que ouvir os profetas dele. Eu creio que Deus é Deus, eu tenho que receber os profetas dele também, no caráter de profeta, no caráter de homem de Deus, no caráter de mulher de Deus, para que haja paz. O casal que recebe o verdadeiro profeta, o seu casamento será abençoado. A família que acolhe o profeta verdadeiro será abençoada. A cidade, qualquer agrupamento social, a cidade, o estado, o país que receber o profeta verdadeiro, haverá paz, haverá segurança, haverá prosperidade no meio deles. Haverá tudo isso. E não pense que Deus encolheu as mãos e não tem mais nenhum profeta na terra. Deus tem profeta na terra. E eu digo, meu irmão, e eu digo com toda segurança, esta igreja aqui tem profetas de Deus. Esta igreja aqui tem profeta. Eu não sei as outras igrejas, mas a Assembleia de Deus, Ministério Renovo do Espírito Santo, tem profetas usados por Deus. Na porta tem duas, aqui tem uma. Quantas vezes Deus usou a pastora Lucinélia para falar em profecia e se cumpriu? Quantas vezes Deus usou a irmã Valéria em profecia e se cumpriu? Quantas vezes através dos louvores a jovem Daniela profetizou nos louvores e Deus cumpriu? Mas tem gente que só acredita quando ele é beneficiado. Porque assim me disse o Espírito Santo de Deus, nem todos acreditaram quando Deus usou as servas dele para profetizar a igreja. E teve muita gente que levou até conversa para casa. Porque quando a palavra de Deus na boca da pastora é prosperidade, eu digo amém. Mas quando a palavra na boca da pastora é repreensão, vai contra tudo aquilo que eu acredito, que eu espero, eu digo, não foi Deus. Eu rejeito. No final do ano, estávamos todos em oração, todo mundo de joelho dobrado, clamando pela manhã no ciclo de oração. Deus usou a pastora em profecia aqui na igreja. Estava todo mundo clamando, todo mundo parou de clamar e foi ouvir Deus falar na boca, porque Deus tem profeta. E a profecia foi para a nação brasileira. E Deus diz: eu escolhi, eu decretei. E muitos estão se levantando. Muitos dizem que a igreja ficará envergonhada. Deus falou em profecia. Muitos dizem que a igreja ficará envergonhada. Está se cumprindo. Muitos estão dizendo que a igreja está envergonhada. Escute, Deus usando a pastora, Deus falou, mas a minha igreja não ficará envergonhada. A minha igreja não ficará envergonhada. No sábado do Aviva Jovem, eu aqui em cima pregando, eu disse aos irmãos: façamos e oremos conforme a vontade de Deus expressa pelas profetisas do Senhor. Porque senão as coisas irão apertar em nosso país. Senão as coisas irão desandar em nosso país. Quem aqui já viu uma casa de maribondo? Quem aqui? Quem aqui já tacou pedra na casa de maribondo? Quem aqui já, ao tacar pedra na casa de maribondo, foi ferroado? Mas por que foi ferroado? Porque você mexeu. Se você deixasse quietinho, do jeito que estava, você não tinha sido ferroada, você não tinha sido ferroado. Você só foi ferroado porque você tacou pedra. Em outras palavras, que Deus diz: deixa quieto. Deixa da maneira que está, porque eu estou cuidando, eu estou no controle, eu estou permitindo. Deixa da maneira que está, não mexe. Muita gente levantou e tacou pedra. Agora vai ser ferroada. Aguente as ferroadas dos maribondos.
Aguente o açoite, aguente o que está por vir, aguente, porque a nação ouviu os falsos profetas e agora terão que engolir a seco a palavra desses falsos profetas. Terão que aguentar em seus lombos os açoites do Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle das coisas, porque não quiseram ouvir os profetas verdadeiros da parte de Deus. Irmãos, Acabe odiava Micaías. Por quê? Escute uma coisa, você quer identificar o profeta verdadeiro? Ele vai te falar coisas que você, na sua humanidade, você não acredita. O profeta verdadeiro é assim. Quando Samuel entrou na casa de Davi, veio quem? Abinadab, Eliabe, Samar, os 3 filhos mais velhos. Deus diz o quê? Não é esse. Chama o pastorzinho do campo, sujo de fezes de ovelha, esse que vai governar o meu povo. Se você estivesse lá, você teria dado risada. Quando Josafá estava apertado pela guerra, capítulo 20 do mesmo livro que nós estamos lendo, Deus falou: põe os músicos para ir à frente tocando. Se você estivesse lá, você teria dado gargalhada. O quê? Nós vamos para a guerra e vai botar a gente tocando e cantando na frente? Porque Deus usa os seus profetas assim. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu as loucas, meu irmão, para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Escolheu as coisas que não são para confundir os que são. Porque tem muita gente batendo o peito dizendo: eu sou melhor. Pá, essa aí não. Mas Deus escolhe quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não tem compromisso em agradar aos critérios que eu estabeleço. Deus não tem esse compromisso. Deus não tem compromisso em agradar as minhas exigências, não. Por isso que o profeta de Deus, ele sempre vai confrontar. O profeta de Deus verdadeiro vai chegar diante de você e vai falar: vai. Você vai dizer: eu não posso, é impossível. O profeta vai falar: vai. O profeta de Deus vai chegar diante de você e vai falar: fica. Mas eu tenho que ir. Fica. Ele vai te confrontar, porque isso vem de Deus. Isso aí vem de Deus. E não se ache sábio, porque o próprio apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios que Deus iria ridicularizar a sabedoria dos homens. Acabe disse: chama depressa Micaías, porque a gente tem que organizar isso aqui. Foi lá, chamou Micaías. O mensageiro chegou: Micaías, Acabe manda te chamar para você dizer se ele vai ou não para a batalha. Mas escute aqui, que é um conselho, Micaías. Todos os profetas estão profetizando que é para ele ir. Então você, Micaías, me escute bem. Você vai falar o mesmo, viu? Diante do rei. Micaías diz: aquilo que o Senhor me falar, eu vou dizer. Profeta é assim, profeta não tem medo, profeta não tem receio de Deus, profeta não abaixa a cabeça diante de autoridade de homem. Ele respeita, mas ele não abaixa a cabeça quando é para repreender, quando é para profetizar, ele não abaixa a cabeça. Micaías foi. Acabe perguntou: Micaías, nós devemos ir à guerra, sim ou não? Aí Micaías responde: sim, vai, pode ir. Deus mandou você ir e você vai ter vitória. Irmão, quando você chega nessa parte, você pensa que Micaías ele estava querendo mentir, não. Ele estava querendo provar algo para todos que estavam ali. Provar que Acabe era um enganado consciente, espontâneo. Tem gente que é enganada por ingenuidade, mas tem gente que é enganada espontaneamente. Acabe, quando ouve isso aqui, Acabe reclama: ei, Micaías, espera aí, eu te falei o quê? Para você me falar o que vem da parte. Opa, espera aí, então por que não ouve e não obedece? Se sabe que Deus falou para não ir, por que está acreditando que Deus falou para ir? Ele é um enganado.
mas ele é consciente, é espontâneo, ele sabe. Neste texto do capítulo 18, tem 3 tipos de personagens: o verdadeiro profeta, o profeta enganador e o seguidor enganado espontâneo. Porque tem gente que sabe que Deus não falou, mas ele quer acreditar naquela mentira. Tem gente que precisa acreditar na mentira, porque se sente bem, se sente confortável. Tem gente que precisa acreditar naquilo que não é verdade para se sentir bem, sabendo que Deus não está no negócio. E você vai perceber que atrás de um falso profeta há vários enganadores espontâneos. Há vários. Porque muitos gostam, amam da falsa profecia. Eles amam. Sabe que Deus não está falando, mas eles amam. Porque os fazem sentir bem. Agora, Acabe, ele sabia que Micaías estava mentindo. Por quê? Quem foi que ele falou? Porque Micaías trazia consigo uma credencial, que era a história de vida. Você consegue distinguir o falso profeta do verdadeiro pela história de vida que ele leva, que ele vem trazendo consigo. Há muito homem que se dizem profeta, há muita mulher que se diz profetiza aí, que são os picaretas, meu irmão, que a sua história de vida é só de escândalo, é só de charlatanismo, é só de mentira. É falso profeta. O profeta verdadeiro, ele tem história. Você olha para ele e você vê um caráter libado. Você olha para ele e vê imparcialidade durante a sua vida. Você olha para ele e você conhece o modo que ele vem trazendo a sua vida. O falso profeta não. O falso profeta, ele não tem eira nem beira. O falso profeta, ele não tem constância, ele não tem firmeza em algo. Ele é como uma folha ao léu, o vento leva para cá e leva para... Ele não tem firmeza. Porque todos os profetas que estão na Bíblia Sagrada, quando Deus levantou, eles foram firmados naquilo na qual Deus os levantou. Quando Deus os levantou para um desígnio, Deus os firmou naquele desígnio. Eles tinham firmeza, e Micaías tinha firmeza. O profeta precisa ter história. Foi o que eu disse. Quando o Espírito Santo de Deus me falou isso, eu fiquei triste. Que pessoas não tinham acreditado, dado crédito, quando Deus usou a pastora em profecia, a irmã Valéria em profecia. Não pense não, viu, irmãs, que as pessoas estão acreditando, viu? Não pense não. Não confie no manear da cabeça das pessoas não. Porque o Espírito Santo de Deus diz que há muitas pessoas que não acreditam e murmuram ainda. E levam a conversa até para dentro das suas casas. Mas quantas revelações que Deus passou para a pastora aconteceu? Quantas? Tem história. Quantas revelações Deus passou para a irmã Valéria e aconteceu? Tem história. Tem caráter. Não é esses profetas aí que aparecem, você não sabe de que igreja ele é. Você olha, já está no 3º, no 4º, 5º casamento. Esse profeta de Baal, profeta sem caráter, que não tem compromisso com a verdade. Mas o profeta, ele traz consigo a sua história. Ele tem uma história com ele. Atos no capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Presta atenção. E servindo eles a história, irmão. Isso aqui é a história.
O profeta, ele tem caráter, ele tem história, ele tem firmeza, servindo eles ao Senhor. Aqueles profetas ali não estavam ao léu. Aqueles profetas não é profeta de YouTube, meu irmão, que você não sabe de onde eles arranjam tempo para orar, porque é live de 1, 2, 3, 4 horas entregando revelação aleatória, mentirosa, enganando o povo e pedindo pix. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse quem? O Espírito Santo de Deus. Escute uma coisa: o profeta, ele é o quê? Ele é enviado de Deus. Mas Deus não envia qualquer um. Deus envia quem tem história, quem tem caráter. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o quê? O Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Tem história. Tome cuidado para você não rotular os verdadeiros profetas de Deus de falsos profetas. Tome cuidado, porque você está brincando com a história deles, e a história deles é a história escrita por Deus. Toma cuidado, porque Deus tem levantado profeta e muita gente tem criticado. Muita gente tem se levantado, tem zombado, tem sorrido, tem gargalhado. Deus tem profetas lá em Pernambuco, está sendo zombado. Lá no Rio Grande do Sul, Deus tem um profeta sendo zombado. Lá em Campinas, São Paulo, Deus tem uma profetisa, está sendo zombada. Ela saiu, foi para fora do país. Deus falou: sai, vai para lá, vai descansar a mente, deixa que eu cuido aqui. Deus tem profeta lá em Angola, profeta credenciado por Deus. Sim, Deus tem profeta em todas as partes, estão sendo zombados. Mas vocês verão, vocês irão ver a palavra de Deus se cumprir. Acabe falou o quê? Prende ele, dá pão e água, porque eu vou para a peleja. Teimoso, cabeça dura. Ele disse o que para Josafá? Eu vou me disfarçar e entrar na peleja. Você não vai disfarçar não, você vai ficar do mesmo jeitinho. Josafá, tá bom. Acabe se disfarçou, por quê? Porque ele queria fugir da sentença de Deus. Não tem como fugir da sentença de Deus. Não tem especialista, não tem economista renomado, não tem, meu irmão, não tem profissional renomado que faça escapar a sentença de Deus. Não tem. Acabe entrou na peleja disfarçado, e a Bíblia diz que a peleja foi renhida, foi sangrenta, até que um soldado: eu vou matar alguém. Ele pegou o arco, colocou a flecha, mirou para cima, soltou, virou o rosto e seguiu o seu caminho. A flecha estava sendo guiada pela mão poderosa de Deus, porque a Bíblia diz: a palavra de Deus não voltará para ele vazia, o que ele disse se cumprirá. Deus guiando a flecha. Vem. Tá, Acabe disfarçado, estou escondido de Deus. Deus não está me vendo. Deus não está vendo a minha zombaria, a minha incredulidade. Deus não está vendo a minha rebeldia. E Deus guiando a flecha. Vem. Acabe está em cima do carro, a flecha vem e dá-lhe na costela. Quando ele vê que ele está gravemente ferido, ele fala o quê? Para o moço que estava conduzindo o carro dele: estou ferido, dá meia volta, estou ferido. Mas a batalha estava renhida e não tinha como sair nem para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz: Acabe teve que passar o dia todo ferido, debaixo da costela, em pé no carro, para ver o peso da palavra de Deus. Imagine só, você ferida, debaixo da sua costela, passar o dia todo em pé, de um lado para o outro do carro. Vamos fugir para cá, não dá. Vamos fugir para ali, não dá. Chegou o finalzinho da tarde, ele não aguentou, ele arriou, caiu e ele morreu, porque Deus não brinca na sua sentença. O homem pode tentar fugir de Deus, o homem pode tentar falar: não foi Deus que falou, eu não acredito. O homem pode zombar, mas no tempo certo Deus chega, envia a flecha e acontece aquilo que ele disse que iria acontecer pela sua palavra. Não tem como fugir, não tem como. Acabe pagou o preço da desobediência e da rebeldia. Não paga o preço. Querida, olha para mim, querido Senhor, não paga o preço da desobediência, não. Paga não. Não paga não, não paga o preço da desobediência, não. Para quê?
Se você ouvir os profetas de Deus, haverá paz, segurança, prosperidade na sua vida. Para que pagar o preço? Para que ficar o dia inteiro com a grande ferida na sua costela, em pé sobre um carro de guerra, sofrendo com dor, sangrando, cansado, desesperado? Para que tudo isso? Se hoje você pode ouvir a palavra de Deus e crer: Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, e o meu coração está duro quanto a isso, mas eu creio na tua palavra. Faz segundo a tua palavra, Senhor. Cumpra-se a tua palavra, Senhor. Ó Deus, a minha mente humana, o meu coração humano discorda, Pai. Humildade aqui Deus quer, discorda, mas eu sou um filho obediente. Seja feita a tua vontade. Eu não vou me rebelar contra os profetas, eu não vou zombar, eu não vou falar aquilo que Deus não me revelou, eu não vou falar aquilo que Deus não me deu discernimento. Eu vou fazer como Abacuque, eu vou subir na minha torre de vigia, ficar em silêncio esperando a resposta de Deus chegar. Porque se foi Deus que falou, acontecerá. Se não foi, não acontecerá. Eu vou ficar na minha torre de vigia em silêncio, porque eu não quero ser contado junto com os rebeldes. Eu não quero sofrer a condenação e o castigo dos rebeldes. Eu não quero ser visto por Deus como um zombador, um escarnecedor, mas eu quero ficar quietinho aqui, em silêncio, crendo na palavra de Deus, pedindo para que Deus me faça compreender. Porque se o que Deus fala, o meu coração não aceita, o errado não é a palavra de Deus, é o meu coração que é pecaminoso, que é duro, que é rebelde. Mas isto tem um remédio, é a palavra de Deus. O que o salmista Davi diz em Salmos, número 51, o sacrifício aceitável para Deus é um coração sensível. É um coração sensível, onde quando Deus toca você sente. Você está no erro, mas quando Deus toca você sente: não, Deus não me quer aqui, Deus não me quer aqui. Quando você está vivendo uma vida contraditória e Deus toca, você diz: ó, Deus está tocando. Eu sei o que é para fazer, eu sei o que é para fazer. Deus me dá força para fazer, porque Deus está tocando. Este é o coração que agrada a Deus, não é o coração obstinado, não, é o coração humilde, que reconhece as suas debilidades, que reconhece as suas falhas e pede: Deus, ajuda-me, porque eu ficarei aqui esperando o Senhor tratar de mim, esperando o Senhor tratar do meu coração, esperando o Senhor cumprir as promessas que o Senhor fez, esperando o Senhor guiar a flecha do arqueiro diretamente para o alvo, para que eu veja a glória do Senhor sendo manifestada. Escute uma coisa, meu irmão: as profecias de Deus têm dois tipos de tempos: o tempo imediato e o tempo distante. Algumas coisas que Deus fala através dos seus profetas podem acontecer hoje, amanhã, essa semana, semana que vem, mês que vem. Mas algumas coisas que Deus fala através dos seus profetas podem acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5, 10, 20 anos. Mas não murmure. Não murmure. Não cruze os braços e olhe para o trono de Deus e pergunte: aonde está a tua palavra? Não fale isso, não provoque o Altíssimo, não provoque. No livro de Crônicas fala de um homem que provocou Deus. Senaqueribe, ele provocou. Arrogantemente ele olha para os céus e ele diz: tudo é meu, eu vou invadir Jerusalém, tudo é meu, não há Deus que possa me impedir. Arrogância. Deus usando o profeta Isaías, Deus disse: não temas, porque eu vou meter um freio na boca dele, eu vou levar ele para a terra dele, e lá ele vai ser morto na casa do seu Deus, para ele aprender que eu sou Deus. Então não se rebele, não, irmão, não haja arrogantemente, para que Deus não te leve para uma cama de enfermidade. Não, para que Deus não permita que Satanás entre e destrua a tua vida, a vida de teus filhos, de tua família. Porque tem gente com a vida arrasada, com o casamento arrasado, com os filhos arrasados, a saúde arrasada, porque tem desobedecido a palavra que Deus tem colocado na boca de seus profetas. E muitas pessoas têm até descido a sepultura, porque tem brincado com Deus. De Deus não se zomba. Está na palavra de Deus: de Deus não se zomba.
De Deus não se zomba. Ou a profecia se cumpra aqui ou se cumpra acolá. Se eu identifiquei um verdadeiro profeta de Deus, uma verdadeira profetisa de Deus, eu vou me calar. Eu vou lançar para detrás de mim o meu ego. Eu vou lançar para detrás de mim aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto. E eu vou acatar a palavra de Deus para a minha vida. E assim eu não serei enganado pelos falsos profetas. E assim haverá paz, prosperidade na minha casa e minha família. Não faltará na minha casa as mãos de Deus estendidas, protegendo para livrar. Não faltará. Tem muito crente dizendo: irmão, os piores anos da minha vida foi esses anos da pandemia. E se eu disser para você que os melhores anos da minha vida foi esse tempo da pandemia? Deus não deixou faltar o pão. Deus não deixou faltar a saúde. Deus não deixou a sepultura, a minha sepultura, a sepultura da minha família ser aberta. Deus preservou. Deus não deixou que a frieza espiritual nos alcançasse. Deus não deixou, meu irmão, que a mornidão espiritual nos alcançasse. Sabe como nós passamos esse tempo de pandemia, onde as igrejas estavam fechadas? Nós passamos adorando a Deus. Chegava à noite, nós fazíamos a live, o culto online, nós fazíamos orando, louvando, agradecendo a Deus, e Deus enviando bênção, e Deus providenciando. Porque o crente que ele ouve, o profeta de Deus, ele é abençoado no deserto, é abençoado lá em Canaã, é abençoado na cidade, é abençoado lá no campo, ele é abençoado em todo lugar. Ele é abençoado com o presidente tal, com o presidente tal, com o governador tal. Ele não está nem aí. Ele sabe: se eu for fiel ao meu Deus, a palavra do meu Deus, se eu crer em Deus, se eu crer nos seus profetas, haverá paz e prosperidade na minha vida. Haverá paz e prosperidade na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que tem ouvido os profetas de Deus, você que não tem se rebelado, que não tem zombado dos profetas de Deus, os tempos de paz e prosperidade alcançarão. As bênçãos de Deus alcançará a sua vida. Você verá cumprir na sua vida cada palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, você vai ver se cumprindo na sua vida, porque Ele é Deus. Em nome de Jesus, irmão, a igreja do Senhor Jesus tem visão espiritual. A igreja de Jesus tem palavra de Deus para identificar. A palavra de Deus nos guia, é luz, nos guia, não deixa ninguém enganado. Não deixa. No texto você vai ver, Micaías diz: Deus estava sentado no teu trono e Deus perguntou: quem irá enganar Acabe? Porque ele não ouve minha palavra. Agora eu quero que ele seja enganado. Quem vai? Saiu um espírito, um demônio diante de Deus, falou: eu vou enganar. O Senhor deixa eu enganar? Tá bom, vai. Você vai e você vai ter sucesso, porque eu estou ordenando. O demônio veio e passou pelas bocas dos seus falsos profetas e enganou Acabe e o levou à destruição. É assim que acontece quando a nação não ouve a Deus. Você está vendo essa bagunça que está tendo aí? Está vendo essa bagunça, esse extremismo, esse ódio que está tendo aí, essas depredações, esses protestos criminosos, essas coisas estão acontecendo por culpa da igreja, porque a igreja não ouviu os profetas de Deus, porque a igreja mexeu em casa de maribondo. Não era para mexer, não era para tacar pedra, e agora que está acontecendo tudo isso e as coisas vão apertar. Mas não tenha medo. Você que é fiel ao Senhor, Deus te preservará, porque a tua salvação não vem de um homem, a tua prosperidade não vem de uma caneta de um homem, não, meu irmão. A tua prosperidade, a tua paz vem do trono de Deus. Não é presidente que te salva, não é presidente que te mantém em pé, não é governador, não é prefeito, não é vereador. É Deus que te mantém em pé, e Deus irá agir sobre a nossa vida. Nós veremos a bondade de Deus. Se coloque sobre seus pés. Em nome de Jesus Cristo, se coloque sobre seus pés, porque nesta oração nós vamos implorar para que Deus abra os nossos ouvidos, para que Deus derrame sobre a igreja o espírito de profecia, para que Deus abra a boca de seus profetas, para que Deus venha usar, irmão, porque Deus tem falado através das profetisas dele que tem nesta igreja. Outra vez eu repito, esta igreja tem profeta de Deus, esta igreja tem profeta de Deus.
Deus. Deus tem usado as irmãs e Deus tem falado: eu estou andando na terra, eu estou passeando pela terra. Deus está passeando pela terra, meu irmão. Deus está andando, e Deus está agindo, Deus está trabalhando. E assim como Micaías disse, quando Acabe falou: ô Micaías, fica quietinho aí, porque eu vou para a guerra e vou voltar em paz e nós vamos ter conversa. E Micaías falou: se tu voltar em paz, Deus não falou pelo meu intermédio. Se o que Deus falou não se cumprir, Deus nunca usou as irmãs, e todo mundo vai ver. Mas eu não quero estar entre os envergonhados, eu não quero estar entre aqueles que estão sofrendo os flagelos da rebeldia. Eu quero estar entre os fiéis, eu quero estar entre os vigilantes, entre os cautelosos, os prudentes que ouvem a palavra de Deus. Fecha teu olho, fecha teu olho, em nome de Jesus, porque Deus quer te dar entendimento, Deus quer abrir os seus ouvidos, Deus quer ampliar o teu entendimento, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Pai, essa aí é a tua igreja, Senhor, esse aí, meu Deus, o teu povo. Eu entreguei a mensagem que o teu Espírito me mandou, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque tu me falaste, meu Pai, no momento que eu estava estudando a tua palavra, para não ter medo e falar aquilo que o Senhor me mandou falar, quer ouçam ou quer deixam de ouvir. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Aqueles que ouviram verdadeiramente a palavra, recebam sabedoria da parte de Deus, recebam discernimento, conhecimento, visão espiritual, recebam dons da parte de Deus, recebam saúde, libertação, alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam a paz, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, sobre tudo que você intentar fazer, porque bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo que está entre nós. Eu sinto a presença de Deus forte aqui, meu irmão. Deus está caminhando em nosso meio, Deus está presente na terra, meu irmão. É para temer e para tremer, meu irmão. Isso, é para temer e para tremer, é para crer e para ter medo também, porque Deus está andando, meu irmão. Deus está andando na terra. Deus já entesou o seu arco, já desembanhou a sua espada para fazer cumprir os seus decretos, aquilo que Ele falou. Em nome de Jesus, recebe esta palavra da parte de Deus. Deus já está trabalhando para cumprir aquilo que Ele te prometeu através dos profetas dEle. Deus está agindo para cumprir a palavra que Ele direcionou à tua vida. A palavra de cura, de libertação, de salvação, de paz, de transformação, em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus paira sobre este povo. O Espírito Santo de Deus paira sobre cada um de nós esta noite. O Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus fortalece, revigora, equipa, prepara, capacita a igreja. Em nome de Jesus, meu irmão, porque estamos prestes a passar por dias turbulentos. A igreja está prestes a passar, meu irmão, por dias apertados, mas ela vai permanecer em pé. Os fiéis vão permanecer em pé. Deus está balançando a figueira, Deus está balançando, mas os frutos verdadeiros vão permanecer firmes. Rashimi de comer. Deus tem profeta na terra. Deus tem profeta na terra. Deus tem profeta na terra. Deus tem boca na terra, meu irmão. Raci de cumbia na yace. Raci-me de cumbia. Deus tem profeta. Deus tem profeta, o espírito de profecia. O espírito de profecia está possuindo os profetas de Deus. Nesta noite tem palavra de Deus. Eu estou todo arrepiado, eu estou tremendo todo diante da glória de Deus. O temor de Deus, a temor de Deus, a temor de Deus em nosso meio. É para ter medo mesmo, é para ter medo mesmo.
Porque Deus tem profeta, tem palavra de Deus, tem palavra de Deus, tem palavra de Deus. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus fortemente aqui neste lugar. Estou sentindo o Espírito de Deus fortemente neste lugar. Eu confesso aos irmãos, quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei com medo, eu tremi todo. Porque a grande batalha no mundo espiritual. E Satanás nesta noite ele tentou impedir isto. Ele tentou impedir o espírito de profecia de Deus de pousar. Ele tentou impedir no início do culto. Ele tentou impedir. Mas o Espírito de Deus é mais forte e lançou Satanás por terra. Deus lançou por terra o espírito do engano, esse espírito de mentira, esse espírito de rãs, esse espírito de anticristo, e dá vitória à igreja do Senhor, e nos dá vitória. Deus quebra laço de engano e de mentira, meu irmão, e nos dá compreensão e inteligência. Sinto um temor tão grande. Estou sentindo aqui um temor tão grande de Deus. Estou sentindo aqui um temor tão grande de Deus, meu irmão. É um temor de Deus. A temor de Deus da casa. Porque Deus está prestes a executar os seus desígnios. Muitos não creram, muitos não acreditaram, muitos zombaram, muitos caçoaram, muitos comentaram na sala de casa, muitos falaram dos profetas de Deus. Mas Deus já entesou o seu arco, e não é uma flecha ao acaso. Se cumprirá os propósitos de Deus, se cumprirá as palavras de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Deus está na terra, porque Deus é poderoso, é forte, é vitorioso nas batalhas. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz de Deus repouse no nosso coração. Em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus.